Olá, meus queridos, graça e paz, bem-vindos a mais uma aula, o poder da mente de Cristo. Nós já passamos aí do meio do caminho, estamos iniciando a parte final desse treinamento. Eu espero que você esteja sendo disciplinado. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, volte tudo, assista a partir da primeira aula. Você pode concluir essa aula com certeza. Você pode assistir qualquer aula separadamente, você não vai ficar perdido, mas para que você entenda o propósito desse treinamento, é muito importante que você assista a partir da primeira aula e siga a sequência. Nós teremos uma aula muito interessante. Nós vamos falar de alegria, até porque a mente de Cristo é alegre. Esse é o padrão mental de Cristo. Ao contrário do que muita gente pensa, talvez alguns, devido à importância de Cristo, devido à grandeza, à liderança de Cristo, e por causa do nome de Jesus, talvez alguns erroneamente acreditem que Jesus não era alguém alegre, e não é alegre, né? Devido ao peso da liderança que estava sobre ele, e por causa do propósito da vida dele, por causa do destino dele, humanamente falando, talvez algumas pessoas estejam inclinadas a acreditarem que Jesus não tinha toda essa alegria. Talvez no imaginário de algumas pessoas, Jesus era alguém tenso, né? Um cara tenso, preocupado, né? Preocupado com as pessoas, tenso por causa das pessoas e também por causa do destino dele. E essa não é a verdade. As escrituras deixam isso bem claro. É óbvio que eu não vou poder me aprofundar nesse tópico. É bem verdade que eu poderia dar um treinamento só sobre a alegria de Cristo, né? Vocês podem ter certeza disso. Então, aqui é só um tópico, nós vamos tocar nesse assunto e aí fica por sua conta também, se você quiser se aprofundar, se você quiser saber um pouco mais sobre a alegria de Cristo, fique à vontade. E quem sabe em algum outro momento a gente se encontra aí num treinamento mais aprofundado nessa temática da alegria de Cristo. Você que está assistindo aí, não esqueça, se você ainda não assinou o Videira Channel, assina aí o nosso canal, não deixe de interagir com o vídeo, é muito importante que você curta, os seus comentários são muito importantes, o pessoal tem comentado muito no nosso grupo, lá o grupo da turma, né? E esses comentários seriam muito, muito interessantes que eles estivessem no vídeo, até porque daqui a pouco a gente vai desfazer o grupo e os comentários eles vão se perder. E no vídeo não, vai ficar ali, né? Assim como as pessoas serão abençoadas pelas ministrações, elas também serão abençoadas pelos comentários. Então é muito importante que você faça os seus comentários no vídeo. Você que está assistindo pela Smart TV, é importante que você entre pelo celular, nem que seja para curtir o vídeo, para deixar suas considerações sobre a aula, enfim, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Com certeza você conhece alguém que está passando talvez por uma tristeza profunda, por um momento de luto. Esse vídeo ele é recomendado para quem está passando por um luto, para quem está em depressão. Não estou aqui dando uma de psicólogo, ok? Não é essa a minha intenção, mas a Bíblia, a alegria, ela não é uma temática da psicologia. Eu disse no vídeo anterior, e não é menosprezando, não. Graças a Deus pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelos terapeutas, num geral. Mas a Bíblia, ela vem muito antes de tudo isso aí. Tá bom? Ok? Então, nós não estamos em guerra, não quero entrar na área de ninguém, essa não é a minha intenção. Estou falando aqui como um pastor. Então, a mente de Cristo é alegre. E compartilhe aí com o máximo que você puder. Lembrando também que eu tenho um livro, Você Pode Ser Feliz. Ele é mais aprofundado nessa temática. Você encontra esse livro na Amazon. É um e-book, na verdade é um e-book muito baratinho, ok? Quase de graça, está lá na Amazon. Você Pode Ser Feliz.
quase de graça. Você lê rapidinho aí, para você poder fazer a leitura dos e-books que estão na Amazon. Você tem que baixar o aplicativo Kindle, que é gratuito. E aí você vai lá, compra o livro, R$ 5, se eu não me engano, 5 e pouco, muito barato mesmo. E automaticamente ele aparece ali no aplicativo e você faz essa leitura rápida. Você pode fazer essa leitura numa condução ou quando você estiver no Uber. Enfim, rapidinho você faz essa leitura e pode ter certeza que você vai ser muito, muito abençoado pela leitura do livro, que com certeza vai complementar essa aula também. Vamos lá, vamos caminhar aí. Quero começar com esse texto. A propósito, antes eu quero contar aqui uma experiência. Recentemente o meu esposo ele faleceu e eu fiquei muito preocupado com a reação. O meu sogro faleceu, recentemente o meu sogro faleceu, e eu fiquei muito preocupado com a reação da minha esposa, né? Como ela lidaria com o luto. Eu me preparei para o luto da minha esposa. E a Noemi, ela se recolheu completamente, né? Eu lembro que ela ficou no cantinho da cama, e isso durou alguns dias. Ela adoeceu em sequência. E eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a orar, orei para que a minha esposa vivenciasse o luto, né? Eu orei para que a minha esposa vivenciasse o luto e para que ela saísse daquilo ali, para que o inverno na vida dela não se prolongasse. E eu comecei a declarar que ela tinha a mente de Cristo e que a mente de Cristo é alegre. Eu fiz essa oração. Eu comecei a declarar a alegria do Senhor, a alegria espiritual na vida da minha esposa. Eu comecei a declarar que ela era ungida com óleo de alegria, como diz lá em Hebreus. Depois eu vou ler esse texto para vocês, aqui separado, interagir também utilizando a Bíblia, não só os slides. E, repentinamente, a minha esposa ela reagiu, ela começou a melhorar. Obviamente, que por causa das orações, eu creio muitíssimo nisso. E ela melhorou de uma maneira significativa e voltou completamente ativa. A alegria dela voltou e o que era luto virou apenas para a gente hoje saudade do meu sogro, né? Então é isso aí. Eu quero começar compartilhando com você essa experiência, né? Então, assim, o que você vai aprender aqui, você vai aprender para aplicar dessa maneira que eu apliquei, né? na minha vida, na vida da minha esposa. Esse testemunho é mais para você ver também como funciona e como aplicar isso. Eu, durante muito tempo, eu lutei com uma tristeza, e essa é uma temática também que eu tenho prazer e autoridade em ministrar, porque eu lutei com a depressão, com a tristeza, quando não era uma depressão, era uma tristeza, por muito tempo, até que eu aprendi a me defender e desenvolvi esse padrão mental com a ajuda da palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus, muita oração, muita declaração, até que eu descobri Hebreus capítulo 1, versículo 9, a gente vai ler depois, e como eu orei em cima disso, como eu me apropriei dessa verdade. E hoje, queridos, nem de longe eu sei o que é a depressão. Eu não posso dizer para vocês que eu nunca mais fiquei triste, porque isso faz parte da vida. Ok, o meu sogro morreu, foi um período de tristeza, eu também passei por um período de luto, mas estamos de pé, erguidos e saudáveis, e com a alegria do Senhor na nossa vida. João capítulo 15, versículo 11, diz assim, esse texto vai ser a base dessa ministração. Tenho-lhes dito estas palavras
para que a minha alegria, isso aqui é Jesus falando, tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria, a alegria de Jesus, esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, a gente aprende aqui que a nossa fonte de alegria, ou a alegria, ela tem que ser produzida pela palavra de Deus, e as palavras de a palavra, porque a Bíblia é Jesus, ok? A Bíblia é Jesus. A palavra, ela produz alegria. Então, ao estar exposto à palavra de Deus, a alegria ela está sendo gerada na sua vida. Jesus falou que as palavras dele eram espírito e vida, a vida de Deus. Então, enquanto a gente está exposto à palavra, é por isso que você se alegra quando você é ministrado. Você vai perceber durante essa aula aqui o quanto um culto é terapêutico. Então, é por isso que você se alegra, você recebe uma palavra, você se alegra, sabe? Você chora, mas chora de alegria. Quando a gente lê as Escrituras, não importa a condição que a gente esteja, a alegria ela é gerada por causa da palavra de Deus. Então, a ferramenta mais poderosa, uma das ferramentas mais poderosas para você gerar a alegria é a palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas Filipenses é a carta da alegria. A temática alegria é muito constante em Filipenses, e eu sempre recomendo a leitura de Filipenses. Né? E Jesus fala da alegria dele, a minha alegria. É a alegria dele, não é uma alegria gerada por qualquer outra situação. Não é uma alegria porque você teve uma promoção, não é uma alegria por causa de uma situação que você tanto desejava ter acontecido. Enfim, não é uma alegria por causa de ambiente e por qualquer outra circunstância. É a alegria de Jesus. Então, independente do que você esteja passando, de onde você esteja e do que não está acontecendo na sua vida, você vai ter alegria, porque é a alegria de Jesus. É a alegria de Jesus em nós, tá? E Jesus fala, né? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, essa é uma alegria completa, que independe de qualquer outra situação. A alegria de Jesus na nossa vida. Então, assim, esse texto já mostra que Jesus ele era alegre, queridos. A companhia de Jesus, ela com certeza era muito prazerosa. Estar com Jesus era algo extremamente prazeroso, porque é bom você estar na companhia de pessoas alegres. E olha que extraordinário. Jesus, ele é. Não é que Jesus era alegre, Jesus é alegre, queridos. Ele é alegre. No Novo Testamento, tem uma seção inteira chamada de bem-aventuranças. E bem-aventurado significa mais do que feliz. Olha só que poderoso. Então, ali em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, Jesus ele ensina muitos códigos de felicidade. Esse texto aí fica como uma tarefa de casa. Depois de assistir essa aula, leia Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Leia em versões diferentes. Medite profundamente nesse texto. Isso aqui eu não vou passar para você, mas você vai ler. Então, bem-aventurado significa mais do que feliz. Jesus tem um ensinamento, além de ser alguém feliz, alegre. Jesus ele tem um ensinamento muito específico com essa temática. Ele tem um sermão, ele tem um treinamento sobre isso. E eu fico pensando em quantas vezes Jesus ele repetiu esse treinamento, para quantos públicos Jesus falou sobre essa felicidade que ele pode proporcionar. Então, tá aí, bem-aventurados. Mateus capítulo 5 fica como uma dica para você. Por que Jesus, por que a alegria de Jesus? Voltando aqui, ao tópico anterior, esse slide anterior. Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade,
Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Então, Jesus, ele tem a unção da alegria. Olha que extraordinário. A unção é o poder, sabe? O poder da alegria. E não é só ter nele, né, essa alegria. Ele tem o poder de partilhar essa alegria, de levar adiante, de derramar sobre outros essa alegria. E a alegria de Jesus, ela é uma alegria espiritual, sabe? A Bíblia fala do Espírito em nós e do Espírito sobre nós. E o óleo, ele é um dos símbolos do Espírito. O Espírito em nós fala do Espírito para a gente, fala de alguns atributos e capacidades do Espírito para a gente. E o Espírito sobre nós fala do Espírito para que possamos ministrar a outros. Não é mais só para a gente, mas é o Espírito sobre nós para os outros. E é isso que é extraordinário. Então, o texto fala que Jesus ele recebeu o óleo sobre ele, o Espírito sobre ele, para que ele pudesse compartilhar com outros a alegria. Tem um outro texto aqui em Gálatas, já que eu estou aqui na questão do Espírito sobre nós e o Espírito em nós. A alegria ela está disponível no Espírito sobre nós, é a unção com óleo de alegria, né? Jesus ele foi ungido com óleo de alegria e existe o fruto do Espírito, né? Que é o Espírito em nós. Então você tem a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito. Você tem a alegria, né, em você, né, através do fruto do Espírito, e isso já é algo extraordinário. Só que esse não é o limite máximo. Você tem a alegria sobre você, como um óleo sobre a sua cabeça, para que você ministre essa alegria aos outros. Não é só para que você desfrute dessa alegria, mas é para que você ministre aos outros essa alegria, né? Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, a alegria é a segunda virtude mais importante. Começa com o amor é sempre a coisa mais importante, e depois vem a alegria, né? É o Espírito em você, a alegria em você. E eu declaro essa alegria sendo gerada na sua vida como o Espírito em você. Só que eu quero te levar para um outro nível. E esse treinamento é para te levar para um outro nível. É o Espírito sobre você. É o óleo de alegria sobre a sua cabeça. Para que você não vai ser só alguém que vai ter alegria. Você vai ser alguém capacitado sobrenaturalmente para levar aos outros essa alegria. A alegria de Jesus em nós. O ser humano, ele não foi projetado para ser triste. O corpo não funciona bem triste. A gente sabe disso por experiência, por vivência, né? O corpo não funciona bem triste. O melhor prato de comida, ele perde todo o seu sabor se estivermos tristes. Você pode fazer a viagem para o melhor lugar do mundo, para o lugar dos seus sonhos. Mas se você estiver triste, tudo desaba, né? Deixa de fazer sentido. Então, o melhor lugar do mundo, o lugar dos seus sonhos, passa a não ser nada na sua vida, por causa da tristeza. Quando nós estamos alegres, liberamos hormônios que são responsáveis pela regulação do sono, controle da temperatura corporal, do apetite, do humor, ansiedade e alívio das dores. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu estou falando da alegria no sentido espiritual, mas eu vou te dar algumas dicas comportamentais para que a alegria seja desenvolvida no seu corpo.
Então, uma coisa, nós precisamos, Deus capacitou a gente para que possamos extrair de nós mesmos aquilo que precisamos. Nós temos no nosso espírito alegria, porque no nosso espírito nós temos o espírito em nós e o espírito sobre nós, tá? E nós temos também no nosso corpo. O nosso corpo ele produz o que é necessário para que sejamos alegres. E aí você vai aprender um pouquinho aqui. Vamos lá. Benefício da alegria. A alegria te deixa mais belo, né? Toda vez que você ri, reduz o hormônio do estresse e aumenta em 87% a produção do hormônio do crescimento humano. Gente, algo importante, né? Também conhecido como hormônio da juventude, ou seja, quanto mais você ri, mais jovem você fica também. Esse é o hormônio que desacelera o processo do envelhecimento e o mantém com a aparência mais jovem e mais fresca. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Olha como a Bíblia ela está sempre, ou a ciência, né? Ela bate com o que está a palavra de Deus. A alegria fortalece a sua imunidade. Num período como esse que nós estamos vivendo, rir é fundamental. Rir ativa o nosso sistema imunológico. O riso reduz a pressão sanguínea. As pessoas que riem regularmente têm 40% menos de probabilidade de ter um ataque cardíaco. Provérbios 17, 22. Olha a sabedoria bíblica, gente. O coração alegre serve de bom remédio. Então, ser alegre, ser uma pessoa de riso, não é sinônimo de tolice, não. Muito pelo contrário, é sinônimo de sabedoria. Eu estou trazendo dois versículos do livro da sabedoria, do maior livro de sabedoria que jamais existiu, né? E que falam da alegria que bate com o que a ciência está descobrindo hoje. O coração alegre serve de bom remédio. Então, a sua cura está em você. Ria mais. Ria da vida. Ria das suas limitações. Ria. Né? A alegria te faz dormir melhor. Quando você dá uma boa risada, ativa os tranquilizantes natural do corpo que lhe acalmam e lhe ajudam a dormir melhor. Gente, eu tenho assistido uma série na Netflix que, cara, aquilo tem sido um relaxante para mim. Porque é uma comédia, é bem leve e eu tenho dado boas gargalhadas antes de dormir, sabe? E é isso aí. Procure uma coisa engraçada para rir, uns vídeos interessantes para rir, né? Saudáveis, obviamente. A alegria faz de você uma pessoa de sucesso. O riso aciona o lado direito do cérebro, responsável pela criatividade, pelo processo de tomada de decisões. João 15, 11. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus, ele era um homem alegre, gente. E, com certeza, o homem mais bem-sucedido que já pisou nessa terra. Vamos lá, o quarteto da felicidade, para a gente encerrar essa aula. Agora a gente já não vai estar falando tanto da parte espiritual, vamos falar um pouco da parte comportamental. A nossa espiritualidade, ela afeta a nossa mentalidade e o nosso comportamento também afeta a nossa mentalidade, assim como a nossa mentalidade afeta a nossa espiritualidade e o nosso comportamento também. Uma das maneiras de você mudar a sua mentalidade é mudando o comportamento. Às vezes é difícil mudar da mentalidade para o comportamento. Então, você faz um caminho inverso. Você vai do comportamento para a mentalidade. Eu quero compartilhar com vocês aqui o quarteto da felicidade. Né? Esse quarteto são substâncias químicas, né? Que trabalham no nosso cérebro. E quando essas substâncias são liberadas, elas podem nos trazer aquela sensação gostosa de felicidade. Né? E esse quarteto ele está dividido em dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Você não precisa saber a fundo sobre esses hormônios, aí, sobre essas substâncias. Você não precisa ter um conhecimento técnico. Isso aqui é só para dar um embasamento no que eu estou falando. Se quiser também, você pode se aprofundar, mas não é necessário.
mas você tem que saber que é esse quarteto que começa a atuar no nosso corpo, quando a gente começa a ter o comportamento adequado. E isso vai gerando na gente uma sensação de bem-estar, de felicidade. E é óbvio que eu também não vou compartilhar tudo aqui com vocês, mas o básico, o suficiente, e algumas coisas que eu tenho na minha vida como o hábito. Então, quando o seu cérebro emite uma dessas químicas, você se sente bem, e é óbvio que você pode liberar tudo aí, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, e vamos lá, vamos que vamos. Corrida, corrida ajuda bastante a ativar o seu corpo. Eu, por exemplo, durante a semana, dou sempre uma corridinha de meia hora. A minha rotina de exercício é a seguinte: segunda-feira eu faço os meus treinos de kickboxing, de boxe. Terça-feira tem o futebol com os amigos, e está incluído nisso aqui. Tudo isso tem um propósito. E no restante da semana já é corrida. Vou correndo, porque segunda-feira já é muito importante. Do boxe, do kickboxing, exige muito. Na terça é o prazer do futebol e também dos amigos, que inclui aí aulões em grupo. Está aí o futebol, Então, corrida, treino funcional, aulões em grupo. Como eu disse, eu tenho meu futebol, também tenho minha corrida sozinho, que aí já é um momento também de contemplação, de meditação. Comer chocolate, ir com as pessoas, sexo, isso é muito recomendado para os casados, ok? Se teu marido anda um pouquinho triste, minha irmãzinha querida vai lá, e ajuda esse homem a ter alegra a vida desse homem e vice-versa, cantar, dançar. Gente, como eu disse no início, o culto ele é muito terapêutico, porque num culto a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem oração. Tudo isso é muito importante. A oração, ela libera a ocitocina. Eu falei isso bem no início do treinamento. Então, olha como é importante. As pessoas falam assim, fica em casa, fique em casa. Ou você pode ser cristão em casa. Cara, se você pode ser um cristão em casa, mas você vai perder tudo isso. O culto, ele não é só espiritual. Ok? O culto é extremamente terapêutico. Porque ali você está com as pessoas, você ri com as pessoas, chora com as pessoas, você canta, você dança. Na nossa igreja tem louvor, tem ministério de dança, tem tudo. E a palavra, as palestras e tudo mais. E tem a parte também da alimentação, que eu falei de comer chocolate, aveia, abacate, ovos, o melhor alimento que existe. Ovo é o melhor alimento que existe. Então, coma bastante ovos. Eu basicamente substitui muita coisa que eu comia por ovos, mel, contato físico, como eu já disse, chorar também. Eu acho lindo quando a gente está aqui no culto, as pessoas são tocadas pelo Espírito e aí tem um choro coletivo e se abraça e tal, tudo aquilo ali. Então, tudo isso vai liberando os hormônios do bem-estar e da alegria, ativando, na verdade. Então, é isso aí. São algumas orientações, faça as suas anotações, coloque em prática. E é claro que isso aqui é um start, a ponta do iceberg, mas vai te ajudar mais, com certeza. Como eu disse, não esqueça de compartilhar, envie para pessoas que precisam dessa palavra. Talvez ele não vá fazer o treinamento todo, mas precisa dessa aqui, com certeza, ok? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor amado, eu declaro a tua alegria, o óleo de alegria sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro o óleo de alegria sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa que está numa cama nesse momento, que está extremamente abatida, eu declaro esse óleo de alegria. Eu declaro, Senhor, a ativação física, a ativação espiritual dessa pessoa, a volta à vida dessa pessoa, ó Deus amado. Como eu disse numa das ministrações que eu fiz aqui na igreja, assim, tem gente que não tem coragem
de se matar, mas tem coragem de deixar de viver. Então, Deus, eu declaro, através dessa ministração, Senhor, que essa pessoa está voltando à vida agora e está voltando a ter prazer na vida e nas coisas da vida, ó Pai, em nome de Jesus. Eu declaro óleo de alegria, vestes de louvor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao fim. E como eu disse, estamos chegando na segunda metade desse treinamento. Não perca as próximas aulas. Você também tem aí a oportunidade de contribuir, caso você possa fazer isso. E aí algumas informações para que você, de alguma maneira, contribua com esse ministério. E tendo contribuições, com certeza, a possibilidade de ser sempre entregue para todos, gratuitamente, com muito maior. Foi um prazer estar na sua companhia. Deus te abençoe ricamente.